Começa essa edição de Agricultura BR, trazendo informações a respeito do mercado agrícola, mercado de soja. Tem um pouco a ver com alguns mapas climáticos que já apontam um cenário melhor de chuvas na América do Sul, mas isso representa chuvas no final de outubro e também o começo de novembro, não significa regularidade de chuva, essa interpretação é importante, mas de qualquer maneira isso parece que tem mexido com os ânimos dos operadores de mercado. Nós víamos há pouco Chicago recuar e é por isso que nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, que participa conosco nesta edição do Agricultura BR. Ronaldo, o clima na América do Sul, claro que determinante, nós estamos em fase de início de plantio, tem atrasos aqui no Brasil. Além desse fator, quais são os outros elementos hoje que estão trazendo influências para o mercado da soja e dos grãos de maneira geral? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Hoje o mercado, por incrível que pareça, amanheceu até tranquilo, né? A gente tem, na verdade, uma situação de modo de espera. Eu costumo dizer que nada está precificado. A gente está literalmente no meio do caminho para bifurcar, para uma alta forte ou para uma queda forte. Não tem um cenário de meio termo. A gente tem um cenário bastante agitado pela frente, mas a gente está no momento de definição. Primeiro, pelo clima, como você está colocando, que vai impactar também não só na precificação da soja, mas também na janela do milho. A gente vai saber agora se vai conseguir plantar o milho dentro da janela ou não. É um clima que a gente teve situações parecidas lá em 2016, no plantio de 2015 para 2016, que veio uma quebra forte para o milho. Então, o ponto de atenção é, sobretudo, para a janela do milho. A soja, conforme você falou, a gente sabe que tem chuvas agora, dia 25 e dia 26, chuvas generalizadas. Essas chuvas param depois do dia 31 de outubro até o dia 6, 7, 8 de novembro, os mapas mostram chuvas generalizadas. Então, no final de outubro, início de novembro, o que os mapas mostram para a gente é uma temporada de chuvas acontecendo de maneira geral, pegando o centro-oeste, pegando o norte, o nordeste, mas a gente tem um problema de seca nos portos brasileiros que está tendo problema para escoar. O milho agora, que está no período do milho, dezembro a gente sabe que muitos portos viram para a soja e tudo isso agora vai sendo concentrado em Santos. Então, se essas chuvas chegarem também nos portos de Santos, a gente vai ter congestionamento para exportar. Então, esses são os problemas que estão colocados agora diante do cenário que não está precificado. O que não está precificado? O clima não está 100% precificado, porque precisa esperar se essas chuvas vão acontecer ou não. Essas chuvas acontecendo, para a soja, é um cenário mais ameno. Para o milho, a gente ainda não sabe o que pode acontecer, porque a janela pode ficar prejudicada. E essas chuvas acontecendo também pode prejudicar as exportações. Então, agora o mercado está em modo de espera realmente para saber o que o clima vai apresentar. Mas, paralelo a isso, a gente tem plantio de milho na Argentina, está cerca de 20% o milho plantado, e se especula que, por causa do clima, muita área de milho na Argentina pode migrar para a soja. Falando de Argentina, a gente tem as eleições, agora dia 19 de novembro tem o segundo turno, e embora o Massa ele tenha ficado ali na frente no primeiro turno, o que se acredita é que os votos que foram para os outros candidatos migrem muito mais para o Milei do que para o Massa. O que isso tem a ver? Parece que eu estou soltando um monte de assunto de uma vez só, mas isso impacta muito no farelo da soja, porque o Massa, embora ele seja um candidato de esquerda, e é o ministro que está no poder agora, que causou toda essa, que junto com o governo causou toda essa turbulência que a economia argentina está sofrendo, ele tem dito que vai colocar programas de incentivo para exportação de farelo argentino, reduzir imposto para exportar. Então, se o Massa ganha, seria queda para o farelo. Como agora a especulação é que ele não vai conseguir ganhar, porque os votos dos outros partidos são muito mais a favor do Milei do que do Massa, o farelo sobe. Então, essa situação da Argentina, ela impacta também em todos os aspectos que também não está precificada. O plantio argentino está avançando, o que não for plantado de milho pode se migrar para a soja, ou seja, pode ter um aumento de área de soja, e as eleições no dia 19, o Milei representaria alta para o farelo, né? Ronaldo, você citou a questão política da Argentina, eu lembro até de alguns amigos no país vizinhos, e são argentinos, eles dizem, tem por volta de 40 anos, eles dizem que desde quando se entendem o mundo, nunca teve um governo bom na Argentina.
E um fator importante nesse país é que eles precisam da entrada, captação de moeda, captação de dólar. O país precisa, está tentando criar mecanismos e faz isso de uma maneira, às vezes, até abrupta, sem muita técnica, mas a verdade é que o país precisa de entrada de dólar. Pensando nesse aspecto, independente de quem vença por lá, não teria que ter políticas para elevar essa exportação, tirar as travas, tirar esses impostos que são colocados na Argentina e que acabam fazendo com que tentem se segurar mais grãos lá por conta da sua própria indústria de esmagamento? Esse é o ponto, né, Fabiano? A gente olhar agora para os Estados Unidos, mais de 60% da safra de soja colhida. O mercado está já precificado alguma coisa de volume ali americano. A Argentina é a grande questão, porque a Argentina quebrou na safra passada, a gente está acompanhando o que vai ser de plantio agora esse ano, e no meio disso tudo tem uma corrida presidencial. Esse é o ponto que você colocou. A Argentina ela precisa se estruturar na situação do câmbio e, sobretudo, corrigir a sua inflação. Paralelo ao que está acontecendo na Argentina, ela sofre a mesma coisa que o Brasil sofre, que os Estados Unidos sofrem, que é a pressão do petróleo. Então você tem a guerra, duas guerras acontecendo que podem impactar no preço do petróleo. Até os Estados Unidos está tirando o embargo da Venezuela para poder fazer com que o petróleo não passe $100 o barril. A Argentina, por si só, no seu cenário isolado, ela já está sofrendo. E aí tem todos esses eventos fora da Argentina que pressionam todos nós. Então é uma situação de desafio para qualquer um que assumir. O Milei, ele fala que vai dolarizar, mas a gente sabe que a Argentina ela não tem dólar suficiente para transformar a moeda, para transformar sua moeda titular em dólar. Outra coisa, quando você torna a sua economia numa moeda que não é a sua, você perde o poder de controle. Por exemplo, para que vai existir Banco Central, então, se a sua moeda é um dólar, que quem controla é o Fed, não é o seu banco local? Então, difícil acreditar que essa política dele consegue ter sucesso. Mas um caso que parece comum para ambos os lados é que a Argentina possivelmente, aí eu vou falar de uma especulação muito grande aqui, não tem como eu frisar que isso vai acontecer, mas pelo que a gente vê, o caminho é realmente uma nova moeda, que o peso está deixando ali sinais de que não vai conseguir mais sair dessa. A gente viu isso acontecer no Brasil, lá no Fernando Henrique Cardoso, quando sai de 64, quando chega, a gente passa pela ditadura, aquelas situações todas da democracia brasileira, a única solução foi lançar uma nova moeda, porque a inflação já tinha chegado a mais de 1.000, 4.000%. Então a Argentina ela não está naquela situação que o Brasil viveu, mas ela está dando sinais de que vai procurar uma nova moeda. Tanto o Massa como o Milei vai ter um desafio para corrigir esse problema. Não acredito que eles consigam resolver da forma que os dois têm colocado. Qualquer um que ganhar vai ter que ter um novo projeto, mas isso vai impactar no agro no sentido de, é o que você colocou, as exportações, eles precisam dolarizar. Eles viram que exportar soja, exportar milho, traz muito dólar rápido para o mercado. Então, os dois vão ter que colocar um incentivo de política de exportação. E isso vai trazer uma concorrência direta para os preços no Brasil, tanto de soja quanto de milho, olhando ali por causa do farelo na Argentina. Então, os dois governos têm desafio de câmbio, os dois governos vão precisar colocar políticas de incentivo para exportação e isso vai concorrer com as exportações brasileiras. Um outro lado é saber o que de fato a Argentina vai plantar de milho, o que ela vai plantar de soja, porque assim como o Brasil está sofrendo com o clima, a Argentina também está com um clima muito duvidoso. Então, ela pode reduzir a área de milho, que dá tempo, falta mais de 80% ainda para ela plantar, só plantou 20%, um pouco menos de 20%. Então, ela pode reduzir a área de milho e migrar para a área de soja. Então, eu diria que o mercado internacional agora, a precificação, ela vai ficar muito preocupada, primeiramente, com o Brasil, só que a gente sabe que tem chuva marcada agora para outubro, chuvas marcadas para o início de novembro, que podem salvar a soja, mas prejudicam o milho. Então, é o Brasil, primeiro ponto, e segundo ponto, a Argentina. Então, para olhar preço, o que vai acontecer com os preços? Primeiro olhar para o Brasil, depois olhar para a Argentina. Claro que tem a demanda chinesa, mas a China vai precisar comprar, ela já tem ali um volume que é necessário, menos do que isso, menos do que 100 milhões de toneladas de soja, ela não vai conseguir ficar sem, então, por lado da demanda a gente não tem tanto receio, mas é justamente olhar o que vai conseguir ser ofertado agora.